Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, vai nos relatar a respeito de um jovem rico que encontrou-se com Jesus. E esse jovem, ele faz uma pergunta ao Senhor. Ele tinha uma curiosidade, ele tinha um interesse de saber como fazer para herdar a vida eterna. E o interessante nessa passagem é que quando ele chega diante de Jesus, ele chega elogiando, ele chega falando bem a respeito de Jesus e fala: "Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" E em contrapartida, Jesus olha e diz, "Por que me chamas bom? Porque bom só há um, que é o meu Pai que estás no céu." Jesus, nessa ocasião, ele está sendo até modesto demais quando diz que bom somente há um que está no céu. Porque em outras passagens nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo que o bom pastor, ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E o próprio Jesus fala que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e nós vemos que Jesus, ele doa a sua vida em prol da humanidade, e isso mostra o quanto ele é bom. Jesus aqui está sendo modesto e está transferindo a glória para o Pai. E nessa ocasião, Jesus fala assim: "Você já conhece os mandamentos?" E esse jovem fala: "Tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade." Quando ele pergunta: "Mas qual seria os mandamentos?" E o Senhor fala, O Senhor fala aqui, olha: "Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe." E ele disse: "Olha, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade." E Jesus olhou para ele, observou e falou assim: "Olha, ainda te falta uma coisa." Interessante que essa passagem ela está relatada em 3 partes na Bíblia, nos Evangelhos. Nós vamos ver registrado no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. E em 2 dessas passagens, o Senhor vai nos dizer que ainda falta-te uma coisa. Já no Evangelho de Mateus vai nos dizer: "Se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e terás um tesouro no céu." Mas nós vamos ficar com essa passagem: ainda falta-te uma coisa. E quando o Senhor fala que ainda falta-te uma coisa, ele diz: "Vende tudo quanto tens e reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. E a Bíblia nos diz que ele se ausentou triste da presença de Jesus. Sinceramente, eu observando esta passagem, eu vi o quanto é difícil para pessoas que possuem riquezas alcançar o reino dos céus. Os discípulos também pensaram desta mesma forma. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: "Senhor, como é difícil." Porque quando aquele jovem rico vai embora triste, Jesus fala: "Olha, quão difícil é para os ricos entrarem no reino dos céus." Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, algumas pessoas vão dizer que esse fundo de uma agulha se referia a uma passagem de pedestre nas portas de Jerusalém. Ali próximo aos muros havia uma passagem que era somente para o pedestre. A pessoa passava ali e era denominado fundo da agulha. E o camelo, ele passava já por uma passagem maior, porque ele passava com suas bagagens, então ele precisava de um espaço maior para passar. Então o espaço menor, onde passava apenas uma pessoa, era denominado fundo da agulha. Mas eu quero ser assim um pouco mais literal, eu quero ser um pouco assim mais voltado para aquilo que nós conhecemos.
Hoje o que nós conhecemos? Que hoje o fundo da agulha que nós conhecemos é aquela agulha que as costureiras usam para colocar a linha e fazer suas costuras. Eu prefiro confiar mais nessa passagem. Eu prefiro entender mais nesse lado, que seria algo relacionado a alguma agulha. Não sei se na época já existia, mas o fundo de uma agulha de hoje ela é algo muito pequeno. Algo muito pequeno, que tem que ser algo muito pequeno para passar pelo fundo da agulha. Por que eu digo isso? Porque Jesus aqui ele estava mostrando para aquele jovem rico que quando nós confiamos na nossa capacidade de riqueza e achamos que nós vamos ter prioridade, achamos que nós vamos alcançar alguma possibilidade de salvação por causa das nossas riquezas, nós estamos tirando Jesus do centro. Se Jesus ele veio ao mundo, se ele morreu na cruz para salvar a humanidade, quando nós temos algumas riquezas, nós temos posse, nós temos algum poder aquisitivo, nós tiramos o foco de Jesus e focamos naquilo que nós temos e achamos que pelo fato de nós termos riquezas, isso vai nos dar privilégio para alcançarmos o reino de Deus. E aqueles discípulos, eles olhando, vendo aquela situação, eles ficaram preocupados até mesmo com a salvação própria. Porque eles pensaram, como é que vai ser? Se é assim, é impossível um homem entrar no reino dos céus, o rico entrar no reino dos céus, vai ser impossível. E Jesus, nessa resposta que Jesus fala, ele desvenda esse mistério de uma forma completa. Porque Jesus falou assim, olha, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Quando o homem coloca no seu coração suas capacidades de alcançar o reino dos céus através do seu poder aquisitivo, através da sua riqueza, quando ele confia na sua capacidade, logo ele fica impossível de alcançar a salvação na área espiritual, porque ele está confiando na sua capacidade. A partir do momento que o homem ele reconhece que ele não tem capacidade por si só, por mais que ele tenha riquezas, ele tenha poder aquisitivo, ele tenha reconhecimento diante dos homens por causa do seu poder, ele mostra que, na verdade, ele não tem capacidade. Jesus mostra que este homem não tem capacidade por causa das suas riquezas. Quando o homem olha e vê que é impossível ele alcançar a graça da salvação por causa das suas riquezas, tudo que o Senhor quer nessa passagem é conscientizar o homem que a sua riqueza, ao invés de ajudar, pelo contrário, vai até atrapalhar ele de alcançar a graça da salvação. Mas por que o Senhor iria desprezar a qualidade daquele jovem, sendo um homem de tantas qualidades? Mas o Senhor ele chega para ele e fala, olha, ainda falta-te uma coisa. O Senhor ele não estava falando apenas com aquele jovem, mas ele estava falando com uma multidão de pessoas, com milhares de pessoas. Até porque aquele evangelho iria alcançar outras gerações, como tem alcançado até hoje. Esse evangelho ele chega a pessoas pequenas e pessoas grandes na sociedade. E as pessoas precisam entender que no reino de Deus não se conquista com riquezas. Tudo que o Senhor quer é que nós venhamos entender que nós somos iguais. Perante ao Senhor, o pobre e o rico ele está no mesmo nível. E o Senhor ele quer que o rico venha se conscientizar que a mesma necessidade que o pobre tem do Senhor, o rico também tem. O rico ele precisa reconhecer que o pecado na sua vida pode levar para o inferno. Assim como o pobre também tem que reconhecer isso. E se não for o Senhor Jesus na nossa vida, nós não podemos nos salvar por si só. O Senhor está querendo mostrar para nós, para que nós venhamos entender que nós todos temos a necessidade de entregar a nossa vida para Jesus, para que o Senhor venha fazer morada na nossa vida. E é possível o rico entrar sim no reino dos céus.
tomando esta atitude de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua miséria. Como diz Apocalipse capítulo 3, como dizes, rico sou e de nada tenho falta. Quando o Senhor quando o Senhor manda João escrever esta carta, à igreja de Laodiceia, ele fala, como dizes, rico sou e de nada tenho falta. Isso é a consciência de vários ricos que pensa, eu sou rico e não tenho falta de nada. Mas o Senhor, ele manda um recado para esta igreja, para esta pessoa, e dizendo que você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Ou seja, a sua riqueza não vale de nada para a sua salvação. Mas quando você se conscientiza que por mais que você tenha as suas riquezas, você olhar para dentro de você e ver que você precisa de ter Jesus na sua vida para que o Senhor venha purificar o seu pecado, para que o Senhor venha remir a sua vida, transformar a sua vida, para que você venha ter vestes brancas, para entrar no reino dos céus. Quando você se conscientiza disso, a salvação chega na sua vida. Não é necessário você pagar R$1, não é necessário você pagar R$1 milhão. Inclusive, o homem mais rico do mundo, ele não tem condições de comprar a sua salvação. Mas se o homem mais rico do mundo, ele olhar para ele e ver que ele é um homem pecador, que ele necessita do Senhor na vida dele para salvar a sua vida, logo ele alcança a sua salvação, porque ele reconhece que ele é um homem pecador. E o que acontece? Um homem rico pode alcançar a salvação, reconhecendo que ele é um pecador, mas também um homem pobre pode não alcançar a salvação se ele não olhar para dentro dele e não reconhecer que ele precisa do Senhor Jesus na vida dele. O homem pobre, ele pode sim perder a salvação dele se ele não reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Então a diferença é que cada um de nós, independente de ser rico ou pobre, nós precisamos reconhecer que nós necessitamos do Senhor Jesus na nossa vida para salvar a nossa vida. O resumo dessa história mostra ali quando o Senhor fala tudo aquilo que é impossível para o homem. Quando o rico pensa, olha, não tem jeito para a minha vida, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Quando o rico fala assim, realmente o reino dos céus para mim é impossível. É aí que entra a graça do Senhor. É aí que nós precisamos recorrer a Cristo. Senhor, é impossível para mim. Para mim alcançar a salvação, realmente é impossível. Mas se o Senhor olhar para mim, se o Senhor purificar os meus pecados, se o Senhor trabalhar na minha vida, se o Senhor remir as minhas vestes, tornar as minhas vestes brancas, se o Senhor limpar as minhas vestes do pecado e torná-las brancas, eu vou ter acesso à salvação. Tudo que o Senhor quer é que nós venhamos recorrer a Ele, porque tudo aquilo que é impossível para o homem conquistar, conseguir no reino dos céus, é possível para Cristo. Que o Senhor Jesus neste dia possa continuar abençoando nossas vidas e que você possa dar crédito a esta palavra, que você possa se render aos pés do Senhor e que você não venha deixar para outro dia aquilo que você pode fazer hoje, que você venha entregar a sua vida para Jesus. Jesus veio para você também. Jesus está de braços abertos, esperando a sua decisão, reconhecendo que você é um pobre pecador e que necessita da graça do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus possa continuar falando de forma profunda em cada coração. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.